Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a calcular o valor do resistor para um LED. Nós estamos aqui com um LED vermelho, mas isso serve para qualquer cor. E eu vou mostrar para vocês, primeiro, o que acontece se eu ligar um LED sem nenhum resistor. Aqui eu tenho uma fonte, ela está ajustada para 5 volts, e eu vou ligar o LED sem resistor. Ligar o LED direto aqui na fonte. E prestem bem atenção porque vai ser rápido. Piscou, acendeu, já apagou. Esse LED aqui já era, está queimado, nunca mais voltará a acender. É isso que acontece se eu ligar um LED sem resistor. Ele vai queimar se a tensão for um pouquinho acima de 2 volts. Então, nessa aula eu vou ensinar vocês como calcular o valor certo para o resistor do LED, dependendo de quantos LEDs você quer ligar, dependendo da sua tensão de alimentação, nós vamos aprender a calcular tudo isso a partir de agora. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a corrente padrão para os LEDs é de 20 mA, independentemente da cor. Se ele for de alto brilho, aí você pode colocar 25 mA. E qual é a tensão que eu vou ter em cada LED? Bom, a tensão que eu vou ter em cada LED vai depender da cor do LED. Por exemplo, se o LED for vermelho, nós vamos considerar 2 volts. Se o LED for azul, aí nós já vamos considerar 3,1 volts. Para isso, nós já fizemos uma aula aqui no canal com uma experiência prática mostrando a tensão de cada cor de cada LED. Então vocês podem assistir, o link está aí na descrição. Mas, supondo que seja um LED vermelho ou que seja um LED amarelo, a tensão é 2 volts. Então nós vamos considerar aqui nesse exercício que a tensão do LED é de exatamente 2 volts. É só isso que a gente precisa saber, basicamente. Vamos agora imaginar o seguinte, eu tenho aqui então um circuito que eu tenho aqui uma bateria de 5 volts. Eu quero alimentar um LED e, claro, para não queimar, eu tenho que colocar um resistor de segurança, um resistor limitador para o LED. Eu vou chamar de RS porque é resistor de segurança. Qual é o valor desse resistor aqui? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um LED e eu sei que a tensão sobre ele é 2 volts, como nós vimos aqui. Então, ficam 2 volts nele. E a corrente que ele precisa para acender é de 20 mA. Então, a corrente aqui nele vai ser de 20 mA. Pois bem, eu tenho a tensão no LED, eu tenho a corrente no LED. Agora, no resistor, será que eu tenho a tensão e a corrente também? Olha só. Se o resistor e o LED eles estão em série, quer dizer que os mesmos 20 mA de corrente que passam no LED vão passar no resistor também. Então isso quer dizer que a corrente no resistor será 20 mA. Já a tensão, eu tenho 5 volts da bateria. Desses 5 volts, 2 ficaram no LED. Quantos volts então que sobram para o resistor? 3. Então, eu vou ter aqui uma queda de tensão de 3 volts no LED. Pois bem, agora eu tenho a corrente e tenho a tensão no resistor. Se eu usar a lei de Ohm, eu consigo calcular o valor da resistência. Então, a resistência, como a gente sabe, é a tensão dividido pela corrente. Então, a tensão no resistor é 3, a corrente é 20 mA. Isso quer dizer, então, que eu vou precisar de um resistor de 150 ohms para que eu tenha 2 volts e 20 mA nesse LED. Suponha agora que eu tenho uma bateria de 10 volts e ao invés de ligar apenas um LED, eu quero ligar 3 LEDs em série. Então aqui nós já temos um, eu vou ligar os outros 2 em série.
E aqui eu preciso do resistor de segurança para proteger os LEDs. Pois bem, como que eu faço para calcular o resistor de segurança nesse caso? É simples, é a mesma ideia anteriormente. Vejam que cada LED consome 2 volts de tensão, então isso quer dizer que esse LED aqui vai consumir 2 volts, esse outro LED também vai consumir 2 volts, e esse terceiro LED também 2 volts. Então, de 10 volts que está entrando, esse LED ficou com 2, esse outro ficou com 2, esse outro ficou com 2. Quanto que sobra para o resistor de segurança? 10 menos 2, menos 2, menos 2. Sobra, então, uma tensão de 4 volts no resistor de segurança. Muito bem. Qual é a corrente que os LEDs precisam para funcionar? 20 mA. Então, 20 mA que vai passar pelos 3. Já que os 3 estão em série, a corrente é a mesma, então o mesmo 20 mA vai passar pelos 3 e vai chegar aqui no resistor de segurança também da mesma forma. Então, olha só, pronto, eu já tenho aqui no resistor de segurança a tensão e a corrente. Usando a lei de Ohm, eu calculo a resistência. Então, vai ficar resistor de segurança, vai ser a tensão, lei de Ohm, pela corrente, 20 mA. Então, eu vou ter aqui o resultado de 200 ohms. Então, o meu resistor de segurança terá de ser de 200 ohms. E dessa forma, ele vai conseguir alimentar os 3 LEDs perfeitamente. Agora, vamos fazer LEDs ligados em paralelo. Ligando os LEDs em paralelo, eu tenho aqui o primeiro, eu vou ligar 2. Aqui o segundo em paralelo com o primeiro. E depois aqui, junto com ambos, eu tenho o resistor de segurança. Como que eu faço então para calcular o resistor de segurança? Mesmo raciocínio de sempre, mas agora a gente tem que tomar cuidado porque o circuito está em paralelo. Circuito em paralelo, o que acontece? Eu tenho a mesma tensão nos 2 LEDs, porém correntes diferentes. Então isso quer dizer o seguinte, esse primeiro LED de cima, ele vai ter 2 volts, e o de baixo também vai ter os mesmos 2 volts. Como são os mesmos 2 volts que eu tenho nos 2 LEDs, a tensão que eu vou ter no resistor de segurança vai ser a tensão da fonte de alimentação, que aqui vai ser 10 volts, como nos exercícios anteriores, menos a tensão do LED, que é 2, vai ter 8 volts aqui. Como os 2 LEDs eles estão em paralelos, eu vou usar a mesma tensão, os mesmos 2 volts vai valer para os dois. Então, sobram 8 para o resistor de segurança. Já a corrente, eu tenho 20 mA para esse LED e tenho também 20 mA para o outro LED. Dessa forma, eu tenho 20 aqui em cima, 20 aqui embaixo, eles se juntam e eu tenho 40 mA que vai para o resistor de segurança. Dessa forma, então, agora sim, as correntes é que se somam quando a ligação é em paralelo. Eu tenho, então, a tensão no resistor de segurança, que é 8 volts, a corrente, que é 40 mA, uso a lei de Ohm para calcular a resistência. Então, resistor de segurança vai ter 8 volts, dividido por 40 mA, vai dar aí 200 ohms, o valor do resistor de segurança. O que é melhor, então, se eu tiver que acionar mais de um LED? Eu ligar eles em série ou ligar eles em paralelo? Bom, isso vai depender do que você quer fazer, de quantos LEDs você quer ligar, da sua tensão de alimentação. Por exemplo, se você tiver uma tensão de alimentação de apenas, vamos supor, 3 volts, você não vai conseguir ligar 2 LEDs em série, porque se cada LED precisa de 2 volts para funcionar, e você só tem 3, você não vai conseguir acender os dois, você precisaria de mais de 4 volts. Então, nesse caso, você seria obrigado a ligar eles todos em paralelo, porque aí cada um vai consumir os mesmos 2 volts, e aí você vai conseguir acender todos. Mas na maioria dos casos, se a quantidade de LEDs ligadas em série for menor do que a tensão de alimentação, aí o ideal é você ligar em série, pelo seguinte motivo. Vamos comparar esses 2 casos. Aqui, no circuito da esquerda de vocês, eu tenho 3 LEDs em série. E no direito eu tenho 3 LEDs em paralelo, ambos alimentados com a mesma tensão de 10 volts. E eu tenho que calcular o resistor de segurança nos 2 casos. Vamos ver o que vai acontecer.
Aqui no primeiro caso, eu tenho aqui então 2 volts no primeiro LED, 2 no segundo, 2 no terceiro, total 6 volts eles vão consumir, então de 10, 6 ficaram nos LEDs, beleza, tá ok, eu vou conseguir acender esses LEDs então, e vai sobrar 4 volts aqui no resistor de segurança, no resistor limitador de corrente dos LEDs. Os LEDs também precisam de 20 mA para funcionar e, claro, como o circuito é série, a corrente vai ser a mesma por todos os LEDs, então o resistor limitador também vai receber os mesmos 20 mA. Então, usando a lei de Ohm, o resistor de segurança nesse caso vai ser 4 volts dividido por 20 mA, vou ter 200 ohms. Show de bola. Vamos ver agora aqui no circuito em paralelo. Eu tenho aqui a mesma tensão nos três, já que eles estão em paralelo, então eu vou ter aqui 2 volts nos três, os mesmos 2 volts nos três LEDs. Então vai sobrar aqui para o resistor de segurança 8 volts. Já a corrente, cada um deles vai precisar de 20 mA. Então 20 mA para esse, 20 para esse, 20 para esse. O que vai chegar aqui então no resistor limitador dos LEDs será 60 mA. Dessa forma, então, vamos fazer o cálculo. Pela lei de Ohm, resistência é igual a tensão, dividido pela corrente. Então, vamos ter aqui um resistor de segurança de 133 ohms. E aí vejam o que aconteceu, né? Nós precisamos aqui de um resistor de 200 ohms, aqui de um resistor menor de 133 ohms. Mas, por enquanto, não dá para a gente saber qual é o melhor. A gente tem que ver qual dos dois resistores de segurança está consumindo mais potência e está esquentando mais, portanto. Então, vamos ver aqui. A potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a potência vai ser aqui para o resistor limitador do primeiro caso 4 vezes 20 mA, vamos ter aqui 80 miliwatts de potência dissipada aqui nesse resistor. No de lá aqui, a potência do resistor vai ser 8 vezes 60 mili. Então vejam que já vai dar muito maior. 480 miliwatts sendo dissipados aqui. Então, dos dois circuitos, o mais eficiente é a ligação em série, já que a perda que eu vou ter de calor e de potência no resistor limitador de corrente é menor no série do que no em paralelo. E vejam também que isso vai causar uma economia de bateria, caso o seu circuito esteja ligado numa bateria, ou caso esteja ligado na tomada, uma fonte de alimentação, vai consumir menos energia elétrica. Isso porque aqui eu estou consumindo menos potência para acender os 3 LEDs e aqui mais potência para acender os mesmos 3 LEDs. O que está mudando aí, o que está fazendo a diferença é o resistor limitador de corrente. E vejam mais, vejam que eu ligando eles em série, como eles estão em série, eles conseguem aproveitar a mesma corrente. Então a corrente que vai sair da minha fonte é apenas 20 mA, já vai servir para os 3. Já aqui, como eles estão em paralelo, o que vai sair da minha fonte são 60 mA. Então, se for uma bateria, ela vai gastar com certeza muito mais rápido. Então, o ideal, se possível, é você ligar em série. Claro, aqui eu conseguiria ligar até 5. Aí talvez iria dar certinho, nem precisava do resistor limitador. Com 6 LEDs eu já não conseguiria ligar em série. Aí eu teria que ligar em fileiras. 5 em série, em paralelo com esses 5 em série, outros 5 em série e assim por diante. E aí nesse caso, como eu ligando 5 em séries, a tensão total que os LEDs vão precisar vai ser 10 volts e a minha fonte já é de 10 volts, não vai sobrar nada para o resistor limitador de corrente, portanto eu nem vou precisar utilizá-lo no circuito. Os casos onde não vamos precisar utilizar resistor limitador de corrente é quando a tensão que nós temos é exatamente a tensão necessária para abastecer os LEDs, sem sobrar nada. Então,
o LED vermelho precisa de 2 volts, eu tenho exatamente 2 volts e aí eu posso ligar sem problemas, a corrente fica num valor ok, que é abaixo ali dos 30 mA, que é o máximo que a gente viu que os LEDs precisam para funcionar. Acima de 30 mA eles já começam a ter sua vida útil reduzida. Para 2 LEDs, então ligando 2 aqui em série, nós podemos então jogar 4 volts. LED amarelo também precisa de 2 volts, 2 para o vermelho, 2 para o amarelo. Então vamos aqui colocar em 4 volts. E aí vejam que com 4 volts temos aí 11 mA, os 2 LEDs acendem bem, em segurança, sem nenhum resistor limitador de corrente. Também podemos colocar aqui mais um LED, o LED verde também precisa aí de 2 volts para funcionar. Vamos ligar aqui em série também. E no caso, 2 para o vermelho, 2 volts para o vermelho, 2 volts para o amarelo, 2 volts para o verde. Precisaríamos de 6 volts para que eles acendam corretamente. E aí com 6 volts, novamente, perto dos 10 mA, os 3 LEDs estão acesos e sem resistor. Então a tensão precisa ser exatamente a tensão que cada LED precisa para acionar. Aqui o LED azul, como já fizemos outra aula explicando, precisa de 3 volts para funcionar. Então, agora nós vamos, ao invés de acrescentar mais 2 volts, vamos acrescentar mais 3 e vamos para 9. Vejam que com 8 eles acendem fraco, mas com 9 temos aí a corrente próxima do ideal e todos os LEDs acesos corretamente. Então, esse é o único caso em que eu não preciso me preocupar em ter um resistor limitador de corrente. É quando a tensão dá exatamente a soma das tensões que os LEDs precisam para acender. Eu tenho que tomar cuidado para que essa tensão não varie, porque se ela subir 0,2, 0,3 volts, a corrente também já vai subir muito e aí eu posso danificar os LEDs ou diminuir a sua vida útil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado, tchau!